Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Jonathan e hoje vamos dar sequência àquela série onde a gente estava abordando cada um dos nutrientes, falando um pouquinho sobre eles, de uma forma resumida, é claro, sobre suas funções na planta, sintomas de deficiência, os principais adubos que você pode utilizar. E hoje é a vez, como eu tinha prometido já no último vídeo, de falar sobre o boro. O boro, então, ele é um nutriente essencial para todas as plantas. E a principal fonte de boro no solo é a matéria orgânica. Então, como na região central do Brasil existem muitos solos com características arenosas e de muita chuva durante o ano, existe também uma tendência a uma degradação de matéria orgânica. E aí pode ocasionar também sintomas de deficiência de boro nas plantas. Então, o boro ele ainda tem algumas funções essenciais para as plantas, como ele atua na síntese dos elementos que compõem a parede celular, que é o caso da pectina, da hemicelulose e a lignina. Como também o cálcio, que a gente já abordou no outro vídeo, também tem papel importante para a parede celular. Então ele atua, o boro e o cálcio, eles estão diretamente ligados com esses elementos que compõem a parede celular das plantas. E ainda existe outra função muito importante dele, que é na divisão celular. Uma menor quantidade de boro ou uma quantidade de boro inadequada também pode ocasionar uma divisão celular inadequada. Então, o que quer dizer? Um menor crescimento de raízes e também um menor crescimento de parte aérea. Uma menor quantidade de boro para as plantas também tem uma outra consequência, que é a menor absorção tanto de fósforo como de potássio também. Outra função do boro muito importante, ele é um regulador hormonal e de algumas atividades fisiológicas. Eu não vou citar elas aqui, mas elas são várias. Então, uma menor quantidade de boro também está ligada, em alguns casos já se tem pesquisas que apontam para isso, que, por exemplo, uma menor quantidade de boro também aumenta a incidência de pragas nas plantas, a maior incidência de doenças. Então, um nível adequado também deixa uma planta mais saudável, com menos pragas, menos doenças. E uma outra questão que o pessoal fala muito por aí sobre a função do boro, que é a questão do desenvolvimento do tubo polínico. Então, o boro ele tem uma função especial aí, que é formar o tubo polínico. Sem essa formação, as plantas não conseguem serem fertilizadas de uma maneira adequada na época da floração. Então os frutos podem ficar deformados, os grãos podem ficar de um tamanho e de um peso menor também. Pode haver também que os grãos estejam prejudicados, que não exista esses grãos porque eles não foram fertilizados com grãos de pólen. E ainda existe uma recomendação especial para se cuidar com a questão de toxicidade de boro. Como a faixa de boro entre o nível ideal e o nível tóxico ele não está tão longe, se deve fazer uma adubação adequada, evitando os excessos e respeitando principalmente a questão de recomendação de adubação com boro para uma determinada cultura e também para um determinado tipo de solo. O boro é um elemento imóvel na planta e as características dos elementos imóveis na planta são com que ele tenha sintomas principalmente nas áreas novas, nas áreas de crescimento. Então você vai notar a deficiência de boro nas áreas novas, folhas novas. E o que vai acontecer? A planta não vai crescer adequadamente, ela vai ficar pequena, os internódios dela também vão ser pequenos. Vai ter outra coisa muito notável também, que é a questão da diminuição de sementes, no caso se for uma planta que produz sementes, diminuição de sementes, sementes mais leves também, justamente por causa desse problema na hora de ocorrer a fertilização do grão de pólen. Justamente nessa hora onde se tem a maior necessidade de boro para as plantas, que é no período de floração. Também se deve ter um cuidado especial com o boro pela questão que a faixa de níveis ideais de boro e a faixa de toxicidade, elas não estão muito longe. Então, na hora tem que se fazer uma correção e uma adubação com boro de uma maneira adequada,
sempre seguindo as recomendações para aquela determinada cultura para não ocasionar também problemas com toxicidade de boro. Então a gente vai falar sobre os adubos. Os adubos são vários que você pode utilizar. Os mais conhecidos aí no mercado, que são fontes de boro, são o ácido bórico e o bórax também. Só que existem muitos outros, como eu falei anteriormente no início do vídeo, manter os níveis adequados de matéria orgânica no solo é muito importante. Então uma adubação orgânica são esterco, cama de aviário, existem muitos outros que podem ser feitos aí. Ainda existe para algumas culturas específicas que requerem boro, principalmente na época de floração, como o caso do morango, como o caso da macieira, como o caso da videira. Se existe em alguns casos a exigência para fazer uma adubação com cálcio e boro na época do florescimento. Então, existem muitos produtos à base de boro e também de cálcio associado para adubação foliar. Várias empresas trabalham com isso e várias empresas fornecem esses produtos. Você pode pesquisar aí na internet, existem vários produtos que você pode estar consultando. Tá? Esse foi um vídeo bem rápido, foi um resumo sobre as principais funções do boro, como que ele atua na planta. E eu vou deixar aqui na descrição um curso sobre adubação e calagem que aborda esses temas específicos para cada cultura e também para fazer a recomendação adequada de adubação, tá? Então esse curso é destinado para todos os profissionais que queiram trabalhar de uma forma ou outra ligado ao setor agropecuário. Eu sempre deixo aqui na descrição também o meu contato para quem quiser conversar comigo. Então, se não é inscrito no canal ainda, se inscreve, deixa o seu like e até a próxima. Tchau, tchau.